Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse aqui é o Mundo dos Caçadores. No vídeo de hoje daremos continuidade ao quadro Manual do NEM. Se você é novo por aqui, basicamente o Manual do NEM é o quadro onde eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo sobre o NEM. Dessa forma, se você ainda não viu o primeiro vídeo desse quadro, eu te recomendo bastante você ir lá e assistir, porque eu tô seguindo uma ordem para que tudo possa fazer o máximo sentido e o melhor entendimento para vocês. Mas nada te impede de começar por esse daqui também. Você pode assistir esse aqui e depois ir lá no outro, não tem problema algum. Mas eu te recomendo assistir aquele lá primeiro. E para facilitar, eu deixei a playlist aqui embaixo, então é só você clicar que vai te direcionar para lá. Antes de mais nada, te lembrar de deixar um like também nesse vídeo que ajuda bastante aqui o canal. Te recomendo também a se inscrever neste canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, compartilhar esse vídeo aqui com aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. O NEM da Chama ele é o princípio do NEM que ficou conhecido como falso treinamento de NEM. Mas na realidade, o NEM da Chama ele é algo que antecede, de fato, o ensinamento de NEM na prática. O NEM da Chama não é um caminho que é obrigatório para as pessoas que querem aprender sobre NEM, mas ele é uma prática que ajuda bastante no desenvolvimento do controle do NEM, pois ele é totalmente focado em meditação e contemplação de si como pessoa. Com isso, o NEM da Chama são exercícios mentais e de total meditação, e dessa forma sem o uso de aura, que tem foco em fortalecer a força de vontade do usuário, e com isso melhorando o pensamento, que é oriundo da mente, e também um melhor conhecimento interior de si. E a prática regular do NEM da Chama leva a um refinamento do fluxo de aura produzido pelo usuário de NEM. E no final das contas, a prática do NEM da Chama é algo que é muito útil, já que a aura e o NEM é algo produzido pelo corpo, a mente e a alma, e com isso se tornando um usuário de NEM muito melhor e produzindo uma aura de muita qualidade. Dessa forma, o NEM da Chama ficou dividido em 4 caminhos. Ten, que significa o ponto, concentra seu espírito em uma coisa e se define o objetivo. Zetsu, a linguagem, o pensamento, o objetivo se torna uma palavra. O Ren vem de temperamento, amplia-se a vontade. E o Hatsu vem de projetar e liberar, permite o pensamento se transformar em movimento, ou seja, tornar isso real. Para se entender e dominar o NEM em sua totalidade, é necessário que uma pessoa, um usuário de NEM, aprenda sobre os 4 princípios maiores e básicos do NEM, pois é desses princípios que tudo se constrói, ou seja, esses 4 princípios são basicamente os alicerces para se tornar um usuário de NEM muito poderoso. E no geral, os usuários NEM que têm os 4 princípios básicos totalmente dominados já são bastante poderosos. Porém, como os princípios são bastante grandes, nesse vídeo a gente vai ver o Ten e o Zetsu. E depois a gente vai ver o Ren e o Hatsu num outro vídeo. Esses princípios eles precisam ser estudados em ordem cronológica, que é o Ten, Zetsu, Ren e Hatsu. Então vamos ao primeiro princípio, o Ten. Essa é a técnica básica mais importante para uma pessoa que acabou de ser iniciada no NEM, uma pessoa que teve seus pontos de aura totalmente abertos. Com essa técnica, a pessoa vai aprender a controlar o seu fluxo de aura que está vazando desenfreadamente. E dessa forma, esse fluxo de aura que está sendo perdido, ele vai passar a fluir ao redor do corpo do usuário de NEM, criando uma fina camada ao redor da pessoa. E é dito que a sensação dessa fina camada produzida pelo Ten é como se fosse uma sensação de um líquido viscoso e quente. Eu sei que ficou realmente estranho, mas é isso. Se eu tivesse que definir o Ten em poucas palavras, seria: mantenha sua aura ao redor do seu corpo. Uma vez que esse princípio é dominado, ele tem um ótimo papel no aumento do vigor, reduz o envelhecimento, tanto em aparência quanto em habilidades, e a gente tem um monte de exemplo disso. A gente tem a Bisque, que já tem lá pelos seus 50 anos, e mesmo quando ela tá na sua forma original, que é aquela grandona, a gente vê que ela não é tão velha. A gente tem o Zeno, que tem ali seus 60 e poucos anos também, e tem uma disposição enorme, Netero com 120 anos.
É tipo isso. E tudo isso graças a esse processo de você manter a sua aura ao redor do seu corpo e não deixar ela sendo dispersa. É dito pelo Wing que uma vez que você aprende esse princípio, o Ten é como andar de bicicleta. Você nunca mais vai esquecer na vida. Em relação ao combate, o Ten é a defesa mais básica que um usuário de Nen pode utilizar. Desta forma, ela é muito eficaz contra ataques físicos normais e ataques emocionais feitos de Nen. E aí o Ten tem um funcionamento excelente contra esse tipo de ataque. É claro que depende da pessoa que está mandando também o ataque emocional. Se for uma pessoa muito hostil e muito poderosa, e se a pessoa que está recebendo esse ataque não for tão poderosa, talvez não tenha validade de nada. E aí, como eu mencionei, contra ataques físicos o Ten também vai ser maravilhoso, ataques físicos normais. O problema entra quando esse ataque é reforçado com Nen. Aí o Ten não vai ser tão eficaz na defesa. Ele vai ajudar a defesa, mas ele não vai ser o ideal. E aí uma pessoa que é um usuário de Nen avançado, ela consegue manter o seu Ten ativado de forma intermitente. Ou seja, a aura nunca está desativada, basicamente nunca está desprotegido. Inclusive, é possível manter o Ten até durante o sono, mas isso são para usuários de Nen de alto nível. E aí um meio de você melhorar o seu Ten é por meio de meditações. Com o Nen da chama, você consegue melhorar bastante a produção do seu fluxo de aura e, consequentemente, melhorar o seu Ten. O segundo princípio básico do Nen que deve ser aprendido é o Zetsu. Com ele, você basicamente interrompe o seu fluxo de aura que está sendo produzido, ou seja, você desliga a sua aura. Dessa forma, você fecha todos os seus pontos de aura do seu corpo e interrompe que essa aura saia. Uma analogia interessante é como se tivesse uma torneira aberta, despejando água, e você fosse lá e fechar ela. É basicamente a mesma coisa. É dito que uma pessoa que está com a sua aura ativada utiliza o Zetsu na frente de outra, a impressão e sensação que se passa é que essa pessoa ficou transparente, literalmente sem presença. E aí vem a pergunta, por que e para que eu iria querer desativar a minha aura? Bom, o Zetsu ele é bastante útil quando você quer, por exemplo, rastrear uma pessoa. Isso porque como essa técnica apaga a sua presença, isso se torna bastante difícil ou quase impossível para a pessoa que está sendo rastreada te perceber de alguma forma. Embora pessoas muito sensitivas ainda podem sentir um resquíciozinho de presença, mas essa pessoa precisa ser muito sensitiva. Outro detalhe interessante é que quando se está utilizando o Zetsu, você não pode ver mais nenhum tipo de aura, já que, por padrão, você fecha todos os seus pontos de aura, inclusive os pontos de aura dos seus olhos, e assim você não pode ver a aura de outras pessoas. Porém, um contraponto a você não poder enxergar a aura de outras pessoas é que quando se está utilizando o Zetsu, os seus sentidos naturais ficam bastante aflorados. Assim, o aumento da percepção da pessoa que está utilizando o Zetsu aumenta em muito em relação à pessoa que está utilizando aura. Mas é claro que não é aconselhável se utilizar Zetsu durante a batalha dessa forma. Você está se colocando em um risco enorme. A gente viu o Gon na luta contra o Guido fazendo isso e o problema que ele arrumou. E quais são os riscos de estar utilizando o Zetsu em uma batalha? São muito grandes e totais, né, para falar a verdade. Qualquer tipo de ataque oriundo de Nen vai ser basicamente um risco enorme. Você pode até morrer. Um ataque emocional vai ser bastante ruim. Se for um ataque corpo a corpo, um soco reforçado com Nen, até uma técnica de Nen, é morte. E um detalhe mais interessante sobre a usabilidade do Zetsu é que quando você, por exemplo, quer perseguir uma pessoa, o interessante é que você desative a sua aura bem distante dessa pessoa que você está perseguindo. Porque o Zetsu é você desativar de uma vez a sua aura. Então a sua presença tá ali, quando você utiliza o Zetsu, você apaga. Fica um corte de presença, uma ausência de presença de supetão. E faz com que a pessoa que está sendo perseguida perceba isso. Tem alguma coisa ali, sumiu do nada. É basicamente isso. Um exemplo disso que eu tô falando foi o que o Killua fez lá com o Castro, também na Torre Celestial. E aí a aplicação mais interessante do Zetsu, para falar a verdade, é a aplicação mais importante. Isso aqui é basicamente a verdadeira usabilidade desse princípio Nen. Eu falei para vocês que o Zetsu é utilizado de uma maneira que você desliga, você desativa toda a sua aura. Mas na realidade não é isso. Isso é o início do Zetsu. A aplicação real do Zetsu é essa daqui. Com o Zetsu, você pode desativar partes específicas do seu corpo. Por exemplo, eu posso desativar a aura do meu braço, a aura da minha perna, a aura somente da minha mão. Essa é a aplicação real e a mais útil
do Zetsu. E é assim que os mestres e os usuários avançados de Nen utilizam o Zetsu. E galera, esse foi o vídeo. Eu espero de coração, como sempre, que vocês tenham curtido bastante e se divertido e também aprendido alguma coisa sobre o mundo de Hunter x Hunter. Como de costume, se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, é só deixar lá nos comentários. Bom, agora eu vou indo. Eu espero em uma outra ocasião te ver aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!